O LNA é uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E com o trabalho que nós fazemos, nós disponibilizamos os telescópios para que toda a comunidade astronômica brasileira possa utilizar. Qualquer pessoa do país pode submeter o que nós chamamos de um pedido de tempo, que é para utilizar esses telescópios. Mas quais os objetos, que a gente tem, os instrumentos que nós temos? Nós temos o Observatório do Pico dos Dias, tá, que fica em Itajubá, Minas Gerais. Na verdade, fica entre Brasópolis e Piranguçu, que são municípios vizinhos. E a sede da LNA, ela fica em Itajubá. Lá no Pico dos Dias, nós temos o maior telescópio brasileiro que fica em solo brasileiro, que é o Perkin-Elmer, que tem o diâmetro do espelho principal de 1,60 m. Tem junto lá em cima outros telescópios menores, tem dois de 60 centímetros de diâmetro do espelho, o telescópio que a gente chama de Boller-Stevens, que é uma parceria com o Instituto de Astronomia e Geofísica da USP, que atualmente é de propriedade do LNA. Tem um telescópio ZEISS, que é bem do começo da construção do observatório. E temos hoje um outro instrumento, que é uma parceria com a Agência Espacial Russa Roscosmos, que tem 75 centímetros de diâmetro do espelho principal. É um complexo óptico e ele serve para a gente monitorar o que a gente chama de edilício espacial. Mas o LNA também gerencia dois outros telescópios, que ficam fora do Brasil. Eles ficam nos melhores lugares do mundo para observação astronômica. Nós somos donos, coproprietários desses telescópios. Um deles chama SOAR. Ele tem um telescópio, um espelho principal 4 metros, 4,1. E esse instrumento, o Brasil, ele é o parceiro principal junto com outras instituições dos Estados Unidos. Nós temos 34% do tempo. E é um instrumento em que o próprio LNA, ao longo do tempo, também passou a desenvolver a instrumentação astronômica que é acoplada nesse telescópio. Nós também somos coproprietários agora de dois telescópios. Eles são parte do que a gente chama Observatório Internacional Gemini. Um dos telescópios fica no Havaí e o outro telescópio fica no Chile, próximo ali do SOAR. Esses dois telescópios Gemini, eles são dos maiores que tem no mundo. Eles têm 8 metros de diâmetro cada um, seu espelho principal. Eles são pensados para operar os dois juntos, como se fossem duas partes de um espelho que olha para o céu, ou podem também operar de forma independente. E é uma parceria com diversos países. É certamente das estruturas que tem melhor no mundo para fazer astronomia hoje em dia. Nós também participamos de um outro telescópio que está para começar, é um telescópio americano, em que nós temos uma parceria, e esse telescópio chama Vera Rubin Observatório, ou antigamente era LSST, e esse instrumento também é um de 8 metros de diâmetro e vai monitorar o céu, vai produzir uma quantidade sem precedente de dados. Tá? E mais recentemente, nós acabamos de receber um novo telescópio de 80 centímetros, que vai ser totalmente robotizado e vai facilitar e melhorar muito a eficiência das observações no Observatório do Pico dos Dias, que é para a gente ampliar a capacidade de instrumentos também para fornecer para a comunidade. Nosso trabalho, então, também passa muito no LNA pelo desenvolvimento de instrumentação astronômica. Essa é uma coisa que ao longo do tempo nós gastamos um trabalho enorme, formação de pessoas para poder dar conta de aprender e sair da construção dos primeiros instrumentos que eram muito bons, mas também mais rudimentares, para hoje, dos instrumentos mais modernos do mundo e que vão equipar, inclusive, em parcerias internacionais, os melhores e maiores telescópios do mundo. Eu gosto de chamar a atenção, tem um dos maiores telescópios do mundo que chama ELT, que é o telescópio extremamente grande, que é do Observatório Europeu. O LNA, a partir de sua expertise em fibras ópticas, em metrologia mecânica, metrologia óptica, foi convidado para participar da construção de um espectrógrafo. Para quem não sabe, o espectrógrafo é como se fosse um dispositivo que serve para a gente olhar em detalhes o que vem da luz. Ele é capaz de separar a luz branca em verde, vermelho, azul. E qual que é a vantagem de fazer isso? É que você consegue olhar os fenômenos em cores diferentes, ela traz informações diferentes, seja no óptico, seja no infravermelho. Então, esse instrumento, por exemplo, o Mosaic, ele será o maior espectrógrafo do mundo e vai equipar o maior telescópio do mundo. Mas o LNA tem hoje, atualmente, alguns instrumentos que foram desenvolvidos aqui, na nossa casa, com a concepção feita toda aqui, com seu grupo de físicos,
né, astrofísicos, engenheiros, técnicos. Tem dois instrumentos que são muito importantes que estão hoje fazendo, né, a diferença. O primeiro deles chama CIFES, que é um espectrógrafo que atua no infravermelho, e ele já está em operação lá no SOAR, aquele telescópio que eu falei com vocês, que a gente também é coproprietário. E a gente desenvolveu também, para esse telescópio, um outro espectrógrafo que a gente chama de STELES. Esse vai ter uma capacidade de separar as cores. Você vai conseguir ver diferenças tão sutis de tonalidade que a ciência que a gente vai poder fazer vai ficar muito refinada. A comunidade astronômica brasileira está assim, precisando muito desse instrumento entrar em operação. Se tudo der certo, ele entra em operação ainda esse ano. Também está lá no SOAR, né, como eu comentei com vocês. E nós temos uma nova câmera, que é uma câmera que tem capacidade de fazer imagens e de fazer uma técnica que a gente chama de polarimetria. Ela chama Spark 4, feita em parceria com o INPE e outras instituições. Essa câmera está já instalada lá no Observatório do Pico dos Dias, nesse telescópio que eu falei com vocês, 1,60 m. Já está começando a produzir as primeiras imagens. Ela está na fase final do que nós chamamos de comissionamento, que é esse trabalho que a gente precisa fazer para ele ficar todo num ajuste fino. E ele vai fazer com que o Observatório do Pico dos Dias ganha um impulso muito grande justamente nessa área da polarimetria, que permite estudar o campo magnético dos objetos, as estrelas, do meio entre as estrelas, né, do qual nós somos feitos, com uma qualidade assim também sem precedente. Tem uma vantagem, é que ele consegue tirar fotos do céu em 4 cores diferentes ao mesmo tempo. Então olha só a vantagem que a gente consegue, na mesma forma, ver o que está acontecendo no vermelho, no azul, no amarelo, no verde. Então essa é uma coisa que é genial e a comunidade astronômica brasileira está precisando. Então essa é a forma do LNA cumprir a sua missão, disponibilizar os telescópios, faz parcerias, por exemplo, uma que eu não comentei, que é um telescópio franco-canadense e havaiano, se chama CFHT. Ele tem 3,60 m, fica lá no Havaí, na montanha de Mauna Kea, né, que todo mundo lembra, tem, né, de vez em quando os terremotos, aquela coisa toda. Esse telescópio tem sido usado, né, por astrônomos brasileiros, um deles aqui da nossa casa, que é um dos líderes na descoberta de exoplanetas no mundo hoje. Então, assim, tem instrumentos que o próprio LNA participou da construção, né, e esses instrumentos trazem uma vantagem muito grande justamente por isso, porque a qualidade que a gente consegue fazer com a ciência deles é também no limite do que a gente tem hoje. Como consequência, se você olhar, né, um trabalho, por exemplo, meu de diretor, é coordenar essa estrutura toda com essa equipe maravilhosa que eu tenho no LNA, que opera o Pico dos Dias, que gerencia o SOAR localmente lá, né? Também tem as pessoas que estão no Gemini, estão no LSST, a gente tem brasileiros trabalhando lá para ajudar a gente a conseguir operar esses telescópios e fornecer os dados para a comunidade. Até a comunidade, como é que ela consegue pedir dados? Qualquer pessoa. A gente tem 2 vezes por ano, são chamadas para que você possa pedir o tempo observacional, ou seja, eu quero observar naquele telescópio. Mas o que acontece? Você tem que dizer qual telescópio você quer usar, qual instrumento você vai colocar, qual que é a ciência que você vai fazer, como que aqueles dados vão ser suficientes para você dar conta de responder a pergunta científica que você está querendo fazer. Ou seja, a ciência é que nos guia. E aí, como é que a gente decide e classifica? Tem uma equipe de astrônomos profissionais especialistas nos diversas temáticas da astrofísica que vão olhar e ver se você está conseguindo realmente propor alguma coisa que é relevante cientificamente, vai dar para fazer, porque você pode estar querendo fazer uma coisa que aquele instrumento não consegue, e aí você tem uma classificação dos projetos e eles são executados. Às vezes o próprio astrônomo tem que vir aqui no OPD ou operar de forma remota os instrumentos. Às vezes a gente faz o que a gente chama no modo fila. Nós mesmos do observatório observamos, olhamos os dados, fazemos uma curadoria e entregamos os dados. Às vezes já processados, prontos para análise, às vezes o dado cru, porque o cientista às vezes quer o dado da forma que foi coletado. Então, assim, esse é o trabalho do observatório. E essa gestão envolve também, né, de alguma medida, você ter que pensar na fauna, na flora, né? A questão administrativa, porque você tem que comprar as coisas, você tem que buscar os recursos. Então, é mais ou menos esse trabalho que a gente faz atualmente. Bom, eu
sou professor titulado do FMG, do Departamento de Física, tá? Fui envolvido com a educação à distância desde 1999, porque eu tinha uma boa expertise na questão de informática. Acabei até, no final das contas, sendo diretor de educação à distância do FMG, mas minha área principal de atuação é a astrofísica, né, a ciência. E a minha área de pesquisa é meio interestelar, ou seja, a matéria, né, da qual nós somos formados, as estrelas, as galáxias, tá? E aqui, principalmente, eu trabalho com meio interestelar na nossa estrutura que nós vivemos, né, na Via Láctea, mas também com aglomerados estelares. São conjuntos de estrelas que nascem mais ou menos no mesmo lugar do espaço e ao mesmo tempo. Inclusive com um trabalho relevante, né, nessa área de aglomerados, com a descoberta de quase 100 aglomerados, que a gente chamou de UFMG1 e tal, já está lá no 96 atualmente, né, no número, e isso teve grande repercussão na mídia, nacional e internacional, porque esse trabalho usou uma capacidade de expertise da minha equipe, que tem pessoas envolvidas também, né, Federal do Rio de Janeiro, né, tem no Cefet Minas Gerais, né, outros professores são colegas desse grupo de pesquisa lá na UFMG, e também hoje um grupo que chega a 15 estudantes. Quer dizer, eu estou aqui no LNA, me tornei diretor, fui selecionado, né, dentro de uma lista tríplice para ser diretor do LNA, uma tarefa que eu tive a ousadia, né, de tentar assumir, mas eu continuo orientando na graduação e na pós-graduação. Hoje tem o nosso grupo, eu tenho só comigo 15 estudantes produzindo ciência. E é uma preocupação sempre muito grande nossa de como que a gente faz para levar isso para a população. Por exemplo, na época da descoberta dos aglomerados, para nós, cientificamente, é uma coisa que, assim, muito legal, mas como que a gente faz as pessoas compreenderem dessa maneira que eu estou tentando colocar para vocês? Nós tínhamos dados muito precisos das posições do movimento das estrelas. E aí, o que foi interessante é que um desses estudantes de doutorado, ele estava tentando estudar um objeto, e quando ele olhou os dados, ele percebeu que tinham aglomerações, assim, conjuntos de estrelas que estavam com posições, velocidades muito parecidas no espaço. E ele percebeu que deveriam ser 3 novos objetos, essa foi a origem, o primeiro foram esses 3, o FMG 1, 2 e 3, né, que nós chamamos em homenagem à instituição, e isso acabou tendo uma repercussão muito grande. Por quê? Só para você entender por que era difícil, que a gente usava, o pessoal fora, estava usando os computadores para identificar esses grupos. Mas nós estávamos usando uma técnica que usa também o computador, mas bastante do ser humano, né? O olhar humano. E é como você tentar descobrir uma família de pessoas que são assim, por exemplo, dinamarquesas. Todo mundo é branco, mais ou menos da mesma altura, olho azul é fácil, lá no Mineirão, né? Cheio de pessoas num jogo de futebol. Uma família brasileira, que é aquele contraste, né? Um é branco, outro é preto, um é pardo, um alto, um baixo, um outro, quer dizer, nós conseguimos usar e descobrir essas famílias de brasileiros. Então, para vocês terem uma ideia dessa pesquisa. E essa preocupação nossa de levar a divulgação é que a equipe precisa aprender a comunicar. E a educação à distância é esse vetor, porque ele permite a gente fazer formação, né, a gente gravar as coisas, colocar, né, nas mídias e a gente divulgar, mas tentando colocar. E se você pensar bem, essa atuação da educação à distância, ela me ajuda a fazer com que as ações do LNA possam ter mais efetividade. Por exemplo, com a pandemia, nós multiplicamos em muito o nosso público, né? Cada coisa que a gente faz tem 100 mil pessoas, às vezes, né, acessando, às vezes tem 10 mil, às vezes tem menos, às vezes tem só, né, 100 pessoas. Então, assim, são as demandas que a gente consegue fazer para chegar lá. Inclusive, uma coisa, né, que a gente fez e teve aprovado um projeto, que são de telescópios subaópticos, pensados para fomentar a astronomia cidadã, né, e a formação de futuros engenheiros e professores. Esse projeto, né, nós já conseguimos os recursos, foi nos concedido pela FINEP. Nós vamos comprar 2 telescópios, um de 1 metro, um de 80 centímetros, que são para Campo Grande, né, a gente consegue olhar uma área grande do céu, para que a gente possa fazer a formação científica das pessoas. Não é assim, eu quero olhar a Lua, eu quero olhar a Júpiter, não. Vai ter um projeto de pesquisa para os alunos entenderem como que a gente faz ciência. E ao entenderem isso, a gente conseguir efetivamente acabar tendo um engajamento maior. Mas a gente não pensa que isso seja restrito só aos alunos que gostam da área de física, de astronomia, matemática. Porque para você divulgar, justamente nós estamos falando da divulgação científica, nós envolvemos os alunos que são das outras áreas, dos outros interesses. O pessoal da comunicação, que gosta de fazer vídeo, o aluno que gosta de história, o de geografia. Então, todos os estudantes
têm como ser envolvidos para entenderem como que é o processo e acabar fazendo a sua capacitação na coisa da divulgação. Então, esse projeto de telescópios robóticos vão estar disponibilizados para a comunidade, vai também ter alguns braços robóticos para a gente poder fomentar a programação, né, que é hoje uma das coisas que a gente precisa muito no nosso país. O ser humano, né, ele é uma pessoa curiosa por natureza, ele quer entender de onde veio, como foi, o que acontece. Então, assim, o estudo, né, a astronomia, é um vetor motivador para qualquer coisa que está muito ligada e muito transversal com quase todos os conteúdos, né? Inclusive é parte, né, hoje, né, da BNCC para a formação no ensino médio. E por que essa coisa ocorre? Se pensar o telescópio, quando a gente começou a usar, era um instrumento que dava uma vantagem. Se o sujeito estava esperando o inimigo chegar, ele usava aquela lunetinha, olhava longe, conseguia se preparar. Você tem um avanço, né, ao longo do tempo, mas vamos falar de coisas de hoje, que estão hoje. Por exemplo, essa câmera que está me filmando aqui, que ninguém hoje aceita um celular que não tenha 3 câmeras, 5 câmeras. Esses dispositivos são CCDs. E eles foram os dispositivos que a astronomia motivou a evolução para chegar hoje nesse pequenininho, baratinho, né, que você tem e que consegue ser colocado no celular, que a gente então tem uma coisa que hoje ninguém admite mais. É aquelas coisas básicas, né? Você quer, no casamento, tirar uma foto, depois, se a foto ficou ruim, ela queimou, não tem como voltar para trás. Né? Então são coisas que beneficiam assim, diretamente, né, a comunicação. E tem técnicas, por exemplo, da astrofísica, da astronomia, como a tomografia, que nasceu do estudo do Sol. Hoje a gente não consegue viver sem isso, né, para a maioria, né, das questões de saúde pública. E o LNA, em particular, ele tem o que a gente chama de expertise em fibra ótica, polimento, manuseio. Gente, nós estamos falando de coisas que são igual o seu fio de cabelo, fininho. E nós estamos falando em polir a ponta, mas não é ao longo do comprimento, não. É a pontinha mesmo. E juntar, ligar e fazer cabos que tem 100, 200 metros de comprimento com 30, 60, 600, 1000 fibras óticas. Essas fibras óticas são usadas para a gente poder pegar cada pontinha da fibra ótica como se fosse um espelhinho que eu coloco no céu para poder olhar e eu não tenho perda de luz à medida que a luz anda, né, pela ótica do telescópio. E você tem consequências interessantes, por exemplo, o LNA, com essa capacidade instrumental que ele tem, já ajudou algumas empresas que precisavam desenvolver equipamentos. Por exemplo, um que a gente bem recente, né, que é uma empresa de tecnologia, Solver Tecnologia, que com a ajuda do LNA conseguiu desenvolver e melhorar o seu equipamento para monitoramento de barragem com laser. Mais recentemente, o LNA, né, começou uma parceria com a Federal de Lavras, Federal de Minas Gerais, com a Embrapa, para poder usar esse conhecimento na questão do gado de leite, que é para fazer um instrumento que consiga ver como é que está a contaminação do leite logo que ele sai da vaca, antes de misturar no caminhão inteiro, e aí você tem que jogar fora porque tem contaminação, né, de vermectina, de outras coisas que acabam deixando o leite, né, sem poder ser utilizado e que traz prejuízo. Né? E como consequência, a forma de levar isso são projetos como esse, de astronomia cidadã, os telescópios robóticos, que a gente precisa fazer. Ah, sim, Somos Futuros Cientistas é um projeto, né, do CETENI, que é uma outra unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, tá? Que é o Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste. E essa ideia desse programa é estimular a participação, né, do público feminino nas áreas de ciência, tecnologia, inovação, matemática. E o LNA, ele é um parceiro e ele age como um ponto focal, ou seja, algumas pessoas aqui que ajudam a gente a contactar e formar grupos para esse projeto Futuros Cientistas. É um projeto assim, de suma importância, né, para a melhoria, né, e colocar mais pessoas, né, do público feminino atuando aí na área de ciências. A nossa divisão de ensino não formal, né, e acaba de divulgação, ela tem mensalmente o que a gente chama de sábados crescentes. Então são palestras preparadas para o público de modo geral, para levar a informação, seja feita no LNA, com dados do LNA, ou mesmo de modo geral por aí. Então ele acaba atuando, né, nesse vetor da divulgação à distância. Temos também presencialmente, né, os eventos aqui no Observatório no Telhado, são 2 telescópios menores, aqui na sede do LNA em Itajubá, para atendimento de escolas. Nós temos o programa OPD de portas abertas, que nós então colocamos os nossos telescópios
profissionais, para o público poder chegar, olhar, entender como é que eles funcionam, conhecer como é que é o observatório. Não fica com o trânsito de pessoas todo dia lá, porque senão gera muita poeira, a gente não consegue observar. E tem também eventos científicos que nós fazemos, mas para capacitação de estudantes, para capacitação de profissionais no Brasil, né? Na média, quase todo ano a gente faz esses eventos, muitas vezes voltados, né, para poder utilização dos nossos telescópios, dos nossos instrumentos. Mas nós temos um projeto interessante, que a gente é co-parceiro do Observatório Nacional, né, que é uma unidade de pesquisa do MCTI, do MAST, Museu de Astronomia e Ciências Afins, né, ambos ficam no Rio de Janeiro, e também junto com planetários ao longo do Brasil e astrônomos amadores, eles chamam o céu em sua casa, até eu gosto de chamar o céu em tudo quanto é lugar, que é que a gente usa os nossos telescópios, profissionais, amadores, planetários, para comentar do céu, mostrar uma imagem com diversidade de instrumentos de várias localizações no Brasil, né? Então de norte a sul, leste a oeste, para as pessoas terem contato. E aí você tem cientistas comentando um lado, você tem mostrando como são feitas aquelas imagens para gerar esse engajamento. No âmbito nacional, nós temos também o Mês Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Que é a coisa institucional no nível federal, que é liderado, né, pelo MCTI.